já disse isso lá atrás. A matéria do Henrique desbaratou de alguma maneira o golpe naqueles dias do final de dezembro. Ele não falou, não fez discurso, não deu opinião, ele trouxe uma fonte que revelou isso em detalhes, foi ignorada por boa parte, por quase toda a mídia conservadora e também progressista, e que agora vem à tona com essa revelação, né, do depoimento que essa mesma fonte teria dado à Polícia Federal, é isso, Henrique? E que vazou. E aí estão tratando como se fosse algo exclusivo, inclusive veículos da mídia progressista dando crédito ao UOL. É uma pena, né, Henrique? Exatamente, Rovai. Os depoimentos, as oitivas são feitas com a Polícia Federal, mas para o inquérito que corre no Supremo, né? Quem preside essas investigações é o ministro Alexandre de Moraes. E nessa conversa última, né, nessa entrevista última que nós fizemos ontem com a fonte que é servidor da Polícia Federal e era lotada no Palácio do Planalto, na presidência, naquele período conturbado ali da passagem do governo de Jair Bolsonaro para o governo Lula, ele explicou que, assim, a participação do GSI nesse tipo de orquestração, né, que acabou levando aí aqueles atos de ataque, tanto de 12 de dezembro, como o da véspera de Natal, que tentaram explodir o aeroporto com um caminhão com 60 mil litros de querosene, né, em Brasília, o aeroporto Juscelino Kubitschek, quanto o ataque do dia 8 em si, o mais grave, contra a sede dos poderes, essa presença do GSI dentro do acampamento golpista, orquestrando esses ataques, a percepção de que eles estavam lá, eles foram notados um mês antes do ataque do dia 12, que foi o primeiro ataque, 12 de dezembro, né? Então, a Polícia Federal, existe um setor na Polícia Federal que é o setor de contra-inteligência da PF. O setor de contra-inteligência é responsável por analisar e investigar qualquer tipo de grupo criminoso ou organização criminosa que ponha a segurança do Estado. Acho que voltou agora. Vocês me ouvem? Sim. Houve uma queda aqui na conexão. Você está embaçado aqui na tela para a gente. Deu uma quedinha aqui, eu não sei o que houve. Mas, enfim, a presença da Polícia Federal, a presença dos homens do GSI no acampamento do QG foi percebida pela Polícia Federal em novembro do ano passado. E o mais estarrecedor, a fonte revela, é a maneira como ocorreu essa percepção, como que os agentes do Heleno foram notados lá. O setor de contra-inteligência da PF foi para o acampamento, os homens estavam disfarçados, evidentemente, de bolsonaristas, e quando eles chegaram lá, eles deram de cara com alguns sujeitos do GSI. E imaginaram que esses caras que estavam lá também disfarçados, que eles estivessem ali fazendo algum tipo de monitoramento. E a PF passou a pedir ajuda ao GSI para os trabalhos de inteligência que eram realizados dentro do QG. O problema é que esses agentes da contra-inteligência da PF começaram a ser sabotados pelos agentes do general Heleno, do GSI. Os próprios agentes do GSI passaram a trabalhar contra os agentes da contra-inteligência da Polícia Federal e passaram a delatar esses agentes para os bolsonaristas, para os acampados. Vocês devem lembrar que teve uma operação, uma tentativa de prisão, que inclusive a multidão quase linchou uns policiais federais que entraram no acampamento para tentar prender pessoas para cumprir mandado de prisão. Os agentes da PF eram delatados, as ações da PF eram reveladas pelos agentes do GSI que estavam lá dentro. A princípio, a PF achava que era para investigar também, mas eles estavam lá dentro, na verdade, para auxiliar, digamos assim, os bolsonaristas que estavam tramando ali um golpe e tal. Então, a fonte mostrou para a gente que a PF há muito tempo tinha percebido essa participação do GSI na tentativa de golpe de Estado que os bolsonaristas acabariam levando a cabo em várias ações diferentes, né? Como eu citei, a do dia 12, a do dia 24, depois a do dia 8, já em janeiro. Então não era novidade, né? Diga, Rovai. Só passar a bola para o Azenha, inclusive aí você sai daí, entra de novo. Não sei se você tem um cabo aí que você possa colocar, enquanto o Azenha comenta aqui. Porque o Azenha, como vocês sabem, vai dirigir o doc sobre
o golpe do dia 8 e suas contingências, aí, o dia 12 de dezembro, teve antes, a história dos militares no Brasil, enfim. E ele, evidentemente, assistiu, ele leu essas entrevistas do Henrique, tem lido, tem acompanhado, assistiu a fonte gravando de dentro do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, numa entrevista num programa conduzido pelo Mauro Lopes e pelo Henrique, e tem assistido outros vídeos anteriores, inclusive, à invasão do dia 8 e ainda quando o Bolsonaro era presidente da República. Lives de 11 horas, né, Zenha? Então, eu queria que você... Zé Rovai, eu não vou dar spoiler, senão ninguém vai assistir o nosso documentário. Mas, assim, eu fiquei muito impressionado com essa última reportagem da Fórum, porque você vai ligando os pontos todos, né? Você pega o GSI, e aí você vê que uma live bolsonarista, basicamente uma live bolsonarista, de repente alguém lá dentro do Senado autoriza, vamos transmitir pela TV Senado. Aí você fala, nossa, que estranho, era uma coisa restrita ao YouTube, que de repente a TV Senado bota no ar. Com o objetivo qual? Mobilizar mais gente? É a live recordista na história da TV Senado no YouTube. Uma live de 11 horas que os bolsonaristas fizeram. Aí você começa a ligar os pontos, entende, Rovai? Quando você pega tudo que a Fórum tem publicado e assiste essas 11 horas, que na verdade são 11 horas de um comício justificando um golpe, porque o Lula teria sido eleito com a ajuda de mesários. Olha a ideia. Um dos depoimentos dessa live, os mesários teriam sido colocados em mais de uma sessão eleitoral para poder manipular e dar 2 milhões de votos de vantagem ao Lula. Quer dizer, teorias absurdas divulgadas pela internet, com uma audiência tremenda, com 170 mil pessoas assistindo simultaneamente a live no YouTube. E aí você pega as informações que o Henrique tem publicado, que a Fórum publicou de maneira exclusiva, e você começa a fazer uma ligação de que aquilo foi tudo muito orquestrado. Não tem como não ter sido orquestrado como que a gente está chamando o papel lá do golpe? É o decreto do golpe. A minuta. Né? A minuta, isso. Não ter sido orquestrado a minuta. O fato de que o vice-presidente da República, o candidato a vice, saiu do Palácio do Planalto pedindo paciência aos patriotas. Essa live, que é, na verdade, um estímulo aos patriotas em defesa do golpe, da qual participaram deputados e senadores bolsonaristas. Quando você pega a sequência, eu estou boquiaberto, sinceramente. Cada matéria que o Henrique bota, acompanhando do que eu tenho visto, justamente para desenvolver o documentário, eu fico boquiaberto, porque a coisa me parece muito... E aí me chamou muita atenção também, em retrospectiva, o depoimento do Flávio Dino, em que ele fala... eu não sei, acho que foi aqui na Fórum mesmo. Ele fala, olha, a gente sabe que algumas pessoas que entraram no Palácio do Planalto entraram de gaiatos, mas tinha gente que sabia exatamente onde ficava o Lula, onde ficava o gabinete do Lula, onde ficava o equipamento de televisão, onde ficavam os gabinetes importantes, algumas pessoas. Onde ficavam então, assim, onde ficavam as armas. Então, assim, o que o Henrique e a Fórum têm trazido à tona é muito impressionante. E eu também fico bravo por você, viu, Rovai, de não darem crédito, porque a Fórum antecipou tantas coisas importantes que eu acho que o documentário, além de ser um documento histórico, a partir das informações que o Henrique tem levantado, a fonte vai nos dar uma entrevista, né, para contextualizar, vai ser muito importante também para fazer justiça, de uma certa forma,
a Fórum não é esse nosso interesse, óbvio. Nós não temos um interesse pequeno desse. O interesse é fazer um documento histórico, mas vai acabar fazendo justiça, porque é muito, sabe, deve haver um esforço muito grande para não punir os militares em andamento, mas as informações que o Henrique tem publicado na Fórum e que essa fonte tem trazido demonstram com muita clareza a mão dos militares ali, pelo menos da turma do GSI por trás de tudo, viu, Renato? Olha só, Casenha, posso estar sendo exagerado, mas já disse isso lá atrás. A matéria do Henrique desbaratou de alguma maneira o golpe naqueles dias do final de dezembro. Pode ser. Porque ali no dia 12, eles queriam levar uma escalada. Sim. Eles iam aumentando aquilo, e foi a matéria da Fórum, feita pelo Henrique, com essa fonte, que levou o general Heleno a ir ao Twitter, como ele nunca o faz, é só olhar lá no Twitter dele, no dia 14, citar a Fórum, citar nominalmente o Henrique, e aí provavelmente eles ficaram sem saber se podiam continuar operando aquilo, porque a gente tinha informação de dentro. E a gente continuou mostrando que tinha informação de dentro, né, Henrique? Aí, eu acho que eu tenho o direito também de ficar puto quando outros veículos simplesmente ignoram que a gente fez tudo isso antes dessa pataquada do UOL de dar como exclusivo na capa uma matéria requentada da Fórum. Eu acho que a gente tem o direito de, pelo menos entre os co-irmãos aqui, cobrar um mínimo de correção. Qualquer músico, qualquer artista, qualquer jornalista, quando faz alguma coisa, a única coisa que quer, em geral, né, Zen, é crédito. Não quer fama, não quer dinheiro, não quer crédito. Que esteja dado crédito a quem fez. E a gente, tudo bem, o jogo segue. Esse documentário, eu acho que ele vai ajudar a contar melhor essa história, porque também tem a dificuldade de entender fragmentadamente, né, Azen? Esse é o problema, Rovai. São fragmentos que depois, quando você começa a pegar aqui, por exemplo, nessas 11 horas de live, que não tiveram repercussão alguma na época, você pode pegar os portais, não saiu praticamente nada, porque o Lula já tinha sido eleito, o Bolsonaro ainda estava no poder, mas estava fora do Brasil, então passou batido. Né? Isso aí passou batido. Mas é muito curioso, olhando em retrospectiva, que lá no meio, uma das depoentes, deputada, diz assim: o Lula não pode ser diplomado, gente. Alguma coisa tem que acontecer no dia da diplomação do Lula. Essa mulher falou isso aí solto no ar, Rovai. Você pois entende? É. Quando você pega a sequência de reportagens da Fórum e monta o quebra-cabeça, você fala, pô, essa mulher não falou do nada, assim. E só para frisar, Azenha, o primeiro ataque foi no dia da diplomação do Lula. O primeiro ataque foi no dia. Não, mas é isso que eu quero dizer. E ela falou isso diante de 176 mil bolsonaristas acampados diante dos quartéis, você entende? A live foi feita para quem estava diante do quartel. Ao tempo todo eles se dirigem a quem está na frente do quartel. A live foi feita para eles. É toda dirigida. Eu não quero entregar o documentário, senão daqui a pouco entregar tudo. Aquela fala do Braga Neto também, no cercadinho, sim, onde ele diz que eles vão resolver, né? Não vai tomar posse. Sim, essa fala do Braga Neto é importante, quer dizer, e é muito engraçado, assim, quando você pega os detalhes de tudo e monta o quebra-cabeças, Rovai, me parece muito com a operação do Rio Centro, sabe? Me parece muito com a operação do Rio Centro. Eles não são criativos, né, Zen? Eles usam sempre os mesmos métodos. Parece com o Rio Centro. Sabe por quê? Porque o Rio Centro tinha um objetivo político. Deu errado. Explodiu no colo deles, né? E aí você pega e vê a relação do general Heleno com o Silvio Frota. Ele era ajudante de ordens, né, do Silvio Frota. Quer dizer... Você vê que o Heleno já tinha a tecnologia, né?
ele já tinha tecnologia de incitar e de fazer por etapas também. Isso é uma outra coisa que chama atenção, porque tem a etapa do dia 12, depois tem a etapa da explosão da bomba. Véspera do Natal. Véspera do Natal, antes do Lula assumir. Aí eles não conseguem fazer nada no dia da posse do Lula, mas uma semana depois, na ausência do Lula, eles conseguem a invasão. Então, assim... Eu queria só fazer uma parte de uma coisa que o Rovai falou há pouco. O Rovai lembrou a nota do general Heleno, né, que atacou a Fórum e a mim no dia, e o Heleno praticamente não publica nada no Twitter. A própria fonte, na entrevista de ontem, confirmou que a matéria da Fórum caiu como uma bomba do Palácio do Planalto durante o governo Bolsonaro, e que a Fórum era lida todos os dias pelo pessoal do GSI e de outros departamentos da Presidência da República, da Secretaria-Geral da Presidência, enfim, do GSI e de outros setores do gabinete do presidente. Então, assim, eles sabiam perfeitamente o poder que tinha de se levar, de se propagar aquela informação que essa fonte estava passando com exclusividade para a gente. Então, nada disso foi à toa, né? O fato da imprensa não ter dado crédito, ou mesmo do governo ter feito ali a egípcia e fingido que nada estava acontecendo, no fundo, eles estavam acompanhando as matérias da Fórum e ficaram profundamente preocupados 2 dias depois da primeira matéria, porque a fonte transmitiu para a gente uma reunião de dentro do anexo 1 da Presidência da República. Verdade. E ali eles tiveram... Não era um blefe. Henrique, está muito ruim ruim a tua conexão. Está muito ruim. Tenta sair e entrar de novo por um cabo, que aí a gente volta com o Henrique. Está travando direto. Rovai e Dri, enquanto o Henrique tenta voltar, eu acho que é bem importante, só fechar uma coisa. Tá barulhento. Eu acho que é uma coisa importante da gente lembrar é o seguinte, né? Durante o governo Bolsonaro, mesmo quando o Lula assume, setores do governo Lula não tinham interesse de causar comoção. Tanto que o ministro da Defesa tomou decisões forçado por pressão da opinião pública, o ministro amigo dos militares. Então, assim, há setores do governo Lula também não interessa causar burburinho com os militares, causar comoção com os militares, né? Mesmo o ministro Alexandre de Moraes, as ações que ele tomou nunca chegaram perto dos militares. Ele tomou ações contra financiadores e mandou prender, e a PF está fazendo isso, aquilo, mas não chegou perto ainda dos militares, porque é o tal do poder moderador, né? Eles se enxergam como. Então, por isso, eu também atribuo a isso o fato da matéria da Fórum não ter tido tanta repercussão. Ela foi escondida, de certa forma, pela grande mídia, porque a grande mídia não quer envolver os militares no golpe de 8 de janeiro. A fonte fala isso ontem. Eles não querem. Ela fala isso, é uma conexão. Ela diz mídia em geral. As pessoas têm medo de mexer com os militares. Então, assim, eles não querem causar comoção, então tentam esconder esse assunto. Agora, está muito claro, você juntar o depoimento desta fonte, que hoje é uma testemunha importante, que já antecipou para Fórum várias coisas, com os acontecimentos, né, você vê que existia uma base política forte para o golpe, a base política, Rovai. É isso que o documentário vai mostrar, entre outras coisas, uma base política para o golpe, forte, de dentro do Congresso. Uma base política dentro do Congresso, que ainda não havia assumido o novo Congresso, mas estava lá, contra o próprio Congresso. Isso que é uma coisa que impressiona. Quando você vê, você fala, gente do céu, tinha gente dentro do Congresso, bolsonarista, dentro do Congresso, na Câmara e no Senado, tramando para fechar o Congresso. Isso é inacreditável. Será que nós vamos chegar nesses parlamentares também? Parece que agora vai haver investigação de uma parlamentar que financiou ônibus para fazer a viagem. Mas e os discursos? E o discurso golpista?